em Mateus 14, 22 em diante, nos fala nos é contada uma história sobre Jesus anda por cima das águas. E Jesus, anteriormente, né, na multiplicação dos pães ali, ele estava despedindo a multidão. E quando acabou de despedir a multidão, Jesus falou para os seus discípulos irem na frente, que ele ia subir ao monte para orar. Nesse meio termo aí, houve uma grande tempestade, sabe, o mar começou a ficar agitado. Aí os discípulos começaram a ficar temerosos. Mas na quarta vigília da noite, Jesus vem andando por cima das águas. Os discípulos, ao verem isso, aquele vulto andando por cima das águas, achou que era um fantasma e começaram a gritar, sabe, apavorados, temerosos, com medo. É um fantasma, né? Aí Jesus falou para eles assim, não tem mais, sou eu. Mas eles, movidos pelo medo, não conseguiram ouvir a voz de Jesus, não conseguiram enxergar que era Jesus. Mas Pedro disse, se és tu, Senhor, faça-me que eu ande por cima das águas. Então Jesus falou, então venha. E Pedro, saindo do barco, começou a andar por cima das águas. Mas um determinado tempo, sabe, em curto espaço de tempo, entre Jesus e Pedro resolveu olhar para as ondas, para a tempestade. Ou seja, e aí começou a afundar e desesperadamente Pedro começou a gritar, Senhor, salva-me, socorre-me. Jesus já estava perto dele lá, pegou ele pela mão e o salvou. Disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa história nos fala sobre dois momentos. Os discípulos com medo e Pedro, né, tendo aquela fé, começou a ter fé, mas a fé dele foi abalada por causa das lutas, por causa das ondas que vieram, que ele estava vendo, por causa da tempestade, do mar bravio. Que essa lição traz para nós não termos medo, sabe, em nada neste mundo, nem nas adversidades, nem nas perseguições. Jesus falou, não tenho medo, sou eu. Se ele disse sou eu, devemos confiar. Não devemos fazer igual aos discípulos, porque o medo, ele faz a gente enxergar coisa que a gente não vê, coisa que a gente nem imagina. No imaginário nosso, a gente vê tanta coisa quando a gente está com medo. Mas por que isso? Porque a gente não tem a visão de Jesus claramente. A gente não conhece Jesus. Assim como os discípulos, às vezes eles não conheceram que era Jesus que estava ali. E acharam que era um fantasma. Medo, ele é um espírito. Sabe? E nessa noite, que a partir dessa noite,
no decorrer desses dias. Vamos ter coragem, vamos confiar mais em Jesus. Vamos ter coragem de falar igual Pedro. Senhor, se és tu, vai, deixa que eu vá até a ti. Nós temos que ir até Jesus, mas nós não podemos olhar as lutas, porque as lutas elas vão vir. As lutas elas vão sempre existir nas nossas vidas. Para quê? Para tentar atrapalhar a nossa caminhada com Jesus. Então, fica aqui uma palavra. Confie em Jesus. Não tenha medo de nada. Tá ok? Firme na rocha, fé no Redentor. Assim o inimigo não tem vez nas nossas vidas. Amém?